Oi, gente, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia e olha só quem está de volta. Eu voltei agora pra ficar, foi um prazer acompanhar também como telespectador, viu? Foi legal? O episódio foi incrível, as meninas mandaram super bem. Tava ansioso, que bom que deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora, eu senti saudade. Você sentiu saudade de mim? Eu senti. A sua presença aqui faz uma diferença não fala nesse isso, Rubia. Não fala isso que eu acredito. Podcast. Então vamos fazer o seguinte, vamos pra mais uma conversa, então. Vamos lá. Ô, João, você já parou para observar que tudo na nossa vida é uma questão de perspectiva? Rubia, eu tava pensando sobre isso hoje, acredita? Sobre as formas que a gente tem de pensar sobre os acontecimentos, as pessoas, os fatos marcantes da nossa vida. Afinal, essa é a nossa trajetória, essa é a nossa vida, né? Exatamente. E essa visão panorâmica, ela tem embasamento científico. O neurocientista Estevão Bittar, ele criou uma teoria sobre a vida humana. Como que ela se desenrola do início ao fim. E é bom a gente entender a partir dessa teoria, porque a gente consegue dar mais linearidade ali para que a gente está conseguindo tentar compreender a vida, que já é um desafio, mas através dessas teorias, desse embasamento científico, fica um pouco mais fácil e também ajuda a gente entender o caminho que a gente pode seguir ali. E não é à toa que a partir das pesquisas que ele realizou, essas pesquisas que ele desenvolveu, na verdade, é um mapa para compreender a própria vida e ver tudo sobre uma outra perspectiva e quantas vezes a gente precisa parar, mudar os planos ali, pensar, olhar para um novo caminho. Isso é muito importante. Não é à toa que a gente vai falar sobre isso hoje. Se você está com dúvida, é claro que a gente vai te explicar cada etapa aí dessa teoria, e não é à toa que a gente chamou uma convidada, a Dara Caroline. Ela é psicóloga especializada em psicologia clínica e pós-graduanda em saúde mental. A Dara também é fundadora do DHC em psicologia aqui em Uberlândia e agora participa com a gente do nosso Bitar Podcast. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Seja bem-vinda, Dara. Esse nome é bonito? Dara. Eu adorei. Dara Caroline, viu? Dara Caroline, exatamente. Ô Dara, falar da vida é sempre um desafio, né? Porque Muito. não vem manual de instrução, não tem ali uma rota definida e mesmo assim são muitos os desafios. Explica Sim. pra gente, então, como começou então essa teoria, como começaram essas pesquisas? Eu imagino o desafio que foi, né? Então, na verdade, a psicologia ela é muito ampla, né? Então, nós vamos aí, ao decorrer do próprio curso, a gente vai se esbarrar em muitas. São muitos filósofos, são muitas teorias, né? Mas o mais importante mesmo é nós entendermos que nós temos que olhar para o ser humano, que é para a existência, né? Até porque nós vamos deparar aí com contextos diferentes, com criações da família diferentes, nós vamos deparar aí com muitas coisas diferentes. Então, o mais importante, eu sempre falo, né, para as psicólogas que estão lá na clínica, que nós precisamos olhar para o ser humano. Então, por exemplo, uma psicóloga está atendendo uma criança, qual a idade dessa criança? Porque tudo isso interfere. Qual que é o contexto dessa criança? Eu estou atendendo um adolescente. Qual que é a idade desse adolescente? Porque é justamente que nós vamos aplicar a teoria, né? Porque cada idade, cada faixa etária, nós temos aí perspectivas, né? E evoluções. Então, eu sempre falo muito que muitas vezes a gente cobra uma maturidade de uma pessoa, mas essa maturidade ela vai vir com o decorrer do tempo. Então, eu não tenho como obrigar e cobrar a maturidade de um adolescente de 15 anos de uma pessoa de 20. Porque a pessoa de 20, ela já está em uma outra fase, ela já está em uma outra perspectiva da vida dela, entendeu? Então, a gente precisa olhar o ser humano, entender o contexto dele, como que funciona a questão familiar, qual o ambiente que esse ser humano está inserido. Rubia, eu falo que eu adoro receber essas convidadas quando os temas são esses, porque justamente é o momento de a gente olhar até pra dentro, né? Pra gente ter esse respiro, a gente acaba ganhando esse presente. Eu imagino que você que tá nos acompanhando também. Ô Dara, mas você falando, eu imagino que apesar dessas diferenças entre os desafios de uma criança, de um adolescente, do jovem adulto, que é o meu caso, dos adultos, né? Enfim, ao longo da vida são muitos desafios, mas as emoções, elas têm coisas em comum. Então, quais seriam essas 5 etapas da vida? Então, na verdade, nós vamos começar aí com de 0 a 5 anos, né? Que é a infância ali, né? Que é a fundação. Depois a gente vai para de 6 a 14 anos, que seria ali uma pré-adolescência, que seria a etapa que a gente chama de integrativa, né? E depois a gente tem a de 15, né, até a fase adulta, depois a terceira idade. Então, a gente pode ver aí que nós temos 5 etapas, né? A de 0 a 5 anos, então, realmente, a gente está falando de uma criança,
né? Então, assim, a gente tem que parar para pensar que temos as questões genéticas, hereditárias, mas nós também temos as questões externas do ambiente que essa criança está inserida. E essa fase é uma fase extremamente importante, que é aí que vai ser, por isso que chama fundação, que é a primeira. A gente fala também, em algumas outras teorias, a gente fala sobre a primeira infância, que é onde realmente a gente vai colocar realmente a base, né? A criança, ela realmente vai ter a base dela construída. Ela vai começar a construir essa base. E aí a gente pode ver que ao longo da vida, essa base ela é muito importante, porque ao longo da vida, essa base ela vai sendo mais moldada, e aí a gente vai vendo as outras etapas. E aí, nessa perspectiva, nessa primeira infância, ela sendo a base, a fundação, quais os pontos que a gente deve observar, se atentar nessa fase? Então, já que ela é tão importante para as demais. Muito importante. Primeiramente, a gente precisa entender o contexto dessa criança, né? Ela está sendo criada por quem? Quais são as pessoas mais próximas dela? Quais são os ambientes externos? Até para a gente entender também a questão genética, a questão da, hereditária aí, porque a gente não pode excluir. Mas nós temos aí pontos muito importantes que são realmente a formação do caráter. Vamos dizer assim, entendeu? Nessa fase. Nessa fase. Então, por exemplo, nós temos aí as competências elementares, né? Que aí a gente pode se deparar com raciocínio lógico, né? Inteligência emocional. A criança, ela já vai aprendendo tudo isso. Entendeu? Por isso que é muito importante o papel dos pais ou o papel de quem está realmente perto dessa criança. Porque esse pessoal, ele precisa ficar de olho nesse desenvolvimento. Porque nós também temos os valores que são extremamente importantes para a nossa vida. Que é a responsabilidade. E é nesse momento que eles são construídos. Nesse momento vai começar a ser realmente construído. A humildade, ou seja, uma criança está dando uma birra. Ou não está respeitando ali, às vezes, o horário de tomar um banho. Ali o pessoal que está criando essa criança, os pais, né, vamos dizer assim, precisam ficar de olho nisso. Porque é aí que às vezes vem a humildade, de respeitar, de pedir desculpa. Às vezes a criança bate num pai, por exemplo. O pai não pode deixar essa criança bater nele. Então, o que o pai tem que fazer? O pai ele tem que realmente puxar essa criança para o respeito. Olha, eu sou seu pai, né? Você precisa me respeitar, então você pede desculpa, que aí já vem a humildade. Então a gente pode ver que realmente nessa primeira infância é realmente fundada aí o caráter, né? Tanto essas competências e também esses valores, porque na adolescência, na fase adulta, esses valores, gente... Eles já têm que estar ali implantados. Meu Deus, sim. E aí, João, eu não sei se o João é um jovem, né? Você também, né, Dara? Eu sou uma adulta. Um pouquinho mais de experiência só. Um pouquinho mais. Acreditava-se que a criança era essa coisa da inocência, que esses valores iam sendo imputados, mas não, a criança, pelo que você está trazendo, ela já nasce com suas características e no contexto cultural, genético, e a família tem que estar atenta para ir moldando esses valores. Sim, exatamente, porque nós também não podemos desconsiderar a questão cognitiva, a questão cerebral, né? A criança, ela nasce com um cérebro, né, vamos dizer assim, então, por isso que ela vai sendo moldada. Mas é por isso que o papel de quem está perto dessa criança é muito importante, porque pensa, a criança nasce, e aí vamos colocar assim num contexto que ela vai ficar solta. Faz o que quer, na hora que quer. E aí, como que vocês acham que essa criança vai passar para essa fase, que é a próxima fase, que é a fase ali da, vamos dizer assim, a pré-adolescência? Ô, Rubia, você me conhecendo, você acha que eu dei muito trabalho? Você acha que eu ficava muito de castigo? Meu maior problema é que eu conversava muito na sala de aula. E meus pais, minha mãe foi professora e meu pai é professor. Você imagina pra eles, toda reunião de pais, ir lá e ficar sabendo que o João Ricardo, apesar de tirar boas notas, que eu era um bom aluno, viu? Mandava bem ali, só que conversava. E não adiantava trocar de lugar, que o professor trocava de lugar, eu fazia amizade com o outro lado da sala. Esse era meu maior problema. Aí eu peguei um monte de castigo, viu? Perdi umas festinhas por conversar demais. Mas aprendeu. Hoje, olha aí, onde eu tô hoje, conversando tá aqui, ó, minha profissão. E hoje, Mas sou muito grato e aos hoje meus pais. você, isso que eu ia falar, e hoje você é muito grato.
Hoje eu entendo muito mais eles do que naquela época. Naquela época fazia birra, emburrava, ficava chateado. Mas hoje eu agradeço demais, não só esse princípio que meus pais me deram, mas todos os outros valores. Minha família toda sempre tive boas referências. Eu falo meu pai vai ser a pessoa mais honesta que eu vou conhecer pro resto da minha vida. Ô, João, então, tem muita gratidão ao falar deles. Toda vez que eu tô em sala de aula, eu já falei pra Dara aqui nos bastidores que eu estou professora da rede municipal e eu tenho um aluninho que ele é muito o João. E aí eu converso com ele, eu falo, Davi, você precisa parar um pouco. Os outros coleguinhas também precisam falar. Ele, professora, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou falando. Deixa eu contar uma coisa. Ele é muito comunicativo. Demais. Ou seja, a comunicação, ela entra, né, nessa fase. Isso, nessa fase. Eu colocava das competências. água na boca. Eu tomava um gole de água e ficava segurando na boca pra não conseguir falar, você acredita? Pra tentar conseguir, tentar segurar mais. E aí, me vem uma coisa, pensando no meu relato, que muita gente, inclusive, que tá nos acompanhando, pode se identificar, não só com essa característica, mas com alguma outra que o pai fica ali, tem que se controlar mais, que lá pra frente pode ser uma habilidade fundamental no mercado de trabalho. Então, eu queria saber um pouco mais sobre a importância da autonomia nesse processo de aprendizagem. E outra coisa, essa teoria, ela quando é aplicada nesses estudos para justamente melhorar processos de aprendizagem, seja na escola, seja na faculdade, enfim, no nosso programa de Jovem Aprendiz, por exemplo, quais teorias são utilizadas ali que vocês olham para facilitar e a autonomia está incluída nesse processo? Então, você falou uma coisa muito importante, que se a gente for parar para pensar na nossa infância, né, lógico que a gente não vai lembrar muito, né, detalhadamente da infância e tudo mais, mas a gente pode realmente ver que algumas características que hoje a gente usa muito já estavam muito presentes. E aí é muito importante essa questão da autonomia, por quê? Porque quem está do lado ali dessa criança, os pais, eles precisam lapidar, eles precisam entender. Por isso que é muito importante a gente falar de cada fase e olhar o ser humano na fase que ele está inserido, justamente por isso. Porque a gente precisa ir lapidando. A criança tem dificuldade, o adolescente ele também vai se deparar com algumas, o adulto também. E nós sempre vamos nos deparar com dificuldades. Por isso que é muito importante os pais e nós também ficar realmente conscientes dessas etapas para justamente a gente ir lapidando essas características. Porque pensa, uma criança conversa muito. Converse, e a gente vê que é boa em comunicação, mas se o pai ele for muito autoritário e reprimir isso na criança, isso pode ser um trauma. E pode acabar impossibilitando que ela utilize aquela habilidade que ela tem. Exatamente. Então, por exemplo, se às vezes seu pai tivesse sido muito autoritário e ele não tivesse tido a sabedoria de conversar, o feeling de conversar com você, às vezes ele poderia ter te reprimido e hoje poderia ser um trauma o microfone. Você poderia ver o microfone, poderia ser um trauma. Foi ao contrário, porque hoje apresentava show de talentos, eu gostava dessas coisas, eu participava de tudo que para não ficar na sala de aula eu fazia. Exatamente. Por quê? Porque eles viram uma característica sua, uma habilidade que naquele momento da sua vida não era muito satisfatório, porque às vezes te atrapalhava ali na escola. Mas eles viram algo importante para ser lapidado. E hoje você tá aí. Aproveitando que a gente tá nesse papo, então, pode ser que, como eu disse, muita gente que está nos acompanhando se identifica um pouquinho com esse momento. Tá ali vivenciando essa fase de aprendizado da vida. Aí vê que os pais estão limitando um pouquinho mais, tentando estabelecer aquele equilíbrio. Então, qual a orientação que você dá para quem está nos acompanhando para tentar desfrutar melhor dessa fase? Ou seja, ouvir esses conselhos, conseguir absorver e encontrar o equilíbrio para a fase da vida que ela está. Paciência. Importante, hein? Gente, e tá difícil, vamos respirar fundo, vai dar tudo certo. Eu sempre falo, a gente precisa respeitar os processos da vida. Não adianta eu querer viver algo que eu vou viver com 40 anos agora. E os pais, eu vejo que eles são muito ansiosos. Então, assim, eu atendo muito adolescente. Eu não atendo criança, mas lá na clínica, né, tem os especialistas em criança e também tem os especialistas em terceira idade. Eu atendo ali os adolescentes e os adultos. Então, eu me deparo muito com os pais. Porque quando é menor de idade, a gente precisa conversar com os pais antes por uma ética e ir dando feedbacks. Até para eles irem entendendo como é que tá o processo. E eu vejo
muita impaciência dos pais. Às vezes eles querem cobrar uma maturidade do adolescente que não tem como ele ter. É lógico que cada pessoa vai amadurecer, né? A gente pode falar, às vezes, que a mulher... Tem algumas teorias que falam que a mulher amadurece mais rápido que o homem. Mas isso a gente não pode generalizar, entendeu? Então, assim... os pais, eles precisam ter paciência e entender a fase. Porque, às vezes, eles cobram muito, muito, muito habilidades dos filhos e tá naquela fase dele realmente descobrir. Então, assim, eu tenho muitos adolescentes que chegam em mim muito angustiados, não porque não sabem o que querem fazer, por exemplo, de faculdade, mas porque têm medo de contar para os pais o que querem fazer. Acontece, né? Muito. Ô, Dara, você tá falando aí no contexto do autoritarismo, mas me veio uma outra coisa aqui na cabeça. E essas famílias também que são super protetoras, da mesma forma que o autoritarismo é prejudicial, essa questão, essa redoma também pode ser prejudicial para esse... Polêmica, hein? A Rubia tá entrando numa polêmica aqui. Mas é importante falar. É importante falar porque, assim, na nossa vida existe uma palavra essencial, que é o equilíbrio. Gente, se a gente não tiver equilíbrio na vida, a gente vai cair em algum momento. E isso pode ser prejudicial para a nossa saúde física, mental, enfim. Então, a gente precisa de um equilíbrio. A criança, nós, seres humanos, nós precisamos de uma autonomia. A gente precisa se sentir bem. Mas nós também precisamos de regras, limites e tudo mais. Então, precisa de equilíbrio. O pai super protetor, o que ele causa nos filhos? Aquela síndrome de não se frustrar, né? A geração que não pode se frustrar. Você fala, às vezes, mais firme com o adolescente, ele já não quer mais fazer terapia, porque falou sério comigo. Não Acontece, gostei. Não gostei. Às vezes a gente faz uma reflexão mais forte, e aí ele já pega e já desiste ali do tratamento. Por quê? Porque ele tá acostumado com essa... Passa a mão na cabeça e tudo mais. E não é legal. Os pais, né, as pessoas que estão ali do lado dessa pessoa, eles precisam entender que existe um limite. E que se a gente erra... Eu tenho o quê? Eu tenho 26 anos. Então, assim, mas se eu erro, a minha mãe, ela pode chegar em mim e falar, minha filha... A gente precisa, né, desses... Ou, isso não foi legal. Por mais que eu tenha 26, né, a minha mãe e meu pai é minha mãe e meu pai. Entendeu? Então, eles podem e devem fazer isso. Agora, se, por exemplo, o seu pai, por exemplo, ele não tivesse chamado atenção na época que ele precisava, às vezes você poderia... Pessoa que teve paciência naquela época, foi meu pai. Às vezes você poderia ter crescido sem limite. E aí, por exemplo, vamos supor, um chefe seu te dá um feedback mais negativo ali, né? Mas um feedback mais pesado. Às vezes você sai do trabalho. Porque você não está acostumado com isso. E poderia ser ali um portal para Poderia ser um desenvolvimento, portal. né? Porque na nossa vida, se a gente parar para pensar, os momentos que a gente erra são os momentos que a gente mais aprende. Isso. Errar é bom? Não é bom. O sentimento do erro é péssimo. Meu Deus, errei. Por que eu fui fazer isso? É péssimo lidar com isso. Mas aí entra a parte da maturidade. A gente precisa lidar com as frustrações. Os pais superprotetores, eles abraçam o filho e sufocam. Gente, os pais superprotetores, eles sufocam os filhos. Os filhos, às vezes, não ficam próximos deles. E eles querem o contrário, né? Que os filhos ficam muito próximos, mas não ficam. Dara, eu parto do princípio que a zona de conforto ela é importante para muitos momentos da nossa vida, mas o aprendizado ele acontece fora dela. É isso mesmo? É quando a gente está aprendendo, realmente a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto e se arriscar ali numa habilidade nova? A gente precisa romper. Eu sempre falo que a gente precisa romper a barreira. A gente está numa bolha. A gente vive numa bolha. Eu vivo na bolha da minha vida, né? Eu vivo na bolha da minha profissão e tudo mais. E, por exemplo, eu sou psicóloga em tempo integral. Mas, para eu estar aqui falando ou palestrando para muita gente, eu preciso romper Eu preciso sair do meu confortável, porque o meu confortável é o quê? Meu consultório, o divã ali, então assim, eu preciso. Agora, você falou muito sobre a zona de conforto, eu digo que é muito importante o descanso. É muito importante nós encararmos a vida de uma forma leve.
responsabilidade, mas lembra do equilíbrio? Mais leve. E encontrar esse equilíbrio, sabendo, dominando um pouco melhor sobre, por exemplo, as 5 fases que a gente tem, entendendo um pouquinho esses termos de psicologia, os caminhos que a gente tem, eu acho que torna um pouquinho mais fácil, né? Porque a gente vai na escola, a gente aprende tudo sobre ciência, física, história, geografia, mas coisas do nosso dia a dia, né? Seja uma educação financeira ou até mesmo a saúde mental, a gente não aprofunda sobre aquele assunto. Então, não aprofunda. Saber um pouquinho, dominar um pouquinho como é que funciona, como a gente funciona é importante. Muito importante. Então, assim, a gente falou muito da primeira fase, né? Que é a criança de 0 a 5. Mas aí nós vamos entrar na fase de 6 a 14 anos. Que eu chamo muito no consultório de uma pré-adolescência, né? De 6 ali a 9 anos, a gente pode falar que realmente é uma infância, uma segunda infância, mas ali entrou nos 11, 12, gente, é uma pré-adolescência. Então, a consciência de mundo, ela vai expandindo. Por isso que a gente vê que as crianças, por exemplo, vamos falar de amizade, que é um tema muito polêmico também, né? Porque hoje em dia a gente quase não fala, mas é muito importante falar também, né? A criança, ela tem um amiguinho aqui, mas aí no outro mês ela tem outro melhor amiguinho ali. Mas nessa segunda fase é onde as amizades elas vão sendo realmente ampliadas. Então, a pessoa ela vai realmente entrando em grupos. E é onde é muito importante, porque é algo muito delicado. Por quê? Porque vocês concordam que a pessoa nessa idade está em formação ainda, certo? Sim. Nós estamos sempre em formação. Então, temos ali, né, os valores e tudo mais, as competências elementares. Então, estamos falando aí, vamos supor, de uma pessoa de 12, 13 anos, certo? Esse pré-adolescente, ela vai interagir com mais pessoas. Então, ela vai se colocar em grupos maiores. E quem que são essas pessoas que estão do lado dela? Olha aí, é uma reflexão importante. É uma reflexão. E das demais relações, né, que a vida... Exatamente, que a vida nos impõe. Exatamente, porque nós temos os pais, os parentes, enfim, a família. Mas e quem tá fora de casa? Que também são importantes também nesse desenvolvimento, né? Extremamente importante, porque se a gente colocar ali, se a gente for refletir, a gente passa muito tempo na escola. Gente, a gente passa muito tempo na escola. A gente passa muito tempo no trabalho. Quem são as pessoas que estão do meu lado? E eu fico imaginando, por exemplo, no meu caso, que saí da cidade que eu morava com meus pais para vir para Uberlândia fazer faculdade, o quanto meus amigos que eu fiz ali, claro, existem os colegas, as pessoas da sala de aula, mas os amigos mais próximos acabaram virando a família que eu tenho lá em Rio Preto, né? Então aquela coisa que eu costumava compartilhar como era com meus pais ou outras pessoas mais próximas de mim, eu passei também a compartilhar com essas pessoas por se tornar essa rede de apoio que muita gente fala, né? E acaba sendo fundamental, porque a gente acaba sendo reflexo de um pouquinho das características de cada uma, apesar das diferenças. Exatamente. Opa, pode falar. Porque nós aprendemos, nós, né, falamos sobre os valores. Mas esse adolescente está do lado de pessoas que têm os valores completamente ao contrário, opostos. Ou seja, não valores. Pode ser divertido no momento, mas a longo prazo... Exatamente. E aí? A pessoa, né, esse adolescente, essa faixa etária, tá criando uma consciência de mundo. Então, ela não vai parar pra pensar e refletir. Ai, será que esse amigo é bom pra minha vida? Não vai. Então, é o quê? São as pessoas que estão do lado dela que vão realmente... Meu filho, vocês já devem ter ouvido isso, né? Eu ouvi muito isso. Minha filha, essa pessoa aí, ó... Não é a melhor companhia. Não é a melhor companhia, não. Ó... Essa aí também não. Então, a gente precisa de entender. Então, aí vai entrar os pais e a família, né? As pessoas que estão com esse adolescente, que é realmente de orientar. Ô, Dara, é nessa fase aí também que tudo aquilo que foi implantado ali, né? De conversa, de aconselhamento, de parceria da família na primeira infância, querendo ou não, reflete um pouco nesse adolescente? Para olhar para essa amizade que não é tão legal... É um momento de muita euforia, os 14, 15 anos. Nossa! Que delícia. Gente, eles são 880 todo dia. Ou eles estão muito bem, ou eles estão muito mal. Eu olho assim, eu falo, gente, uma semana para um adolescente, eu acho que eles tinham que fazer terapia 2 vezes. Porque assim... É altos e baixos, e a gente não pode cobrar diferente. Eu acho que eu tô com 14 anos, viu, Dara? Porque a minha tá mais ou menos assim, ó. Tem que ver isso aí, ó, terapia. Daqui direto pro consultório da Dara hoje. Porque assim,
Entende? São muito altos e baixos. E a gente não pode cobrar algo diferente porque eles estão numa fase de descoberta. Eles estão se descobrindo. Aí a gente vai se deparar com crises. Eu chamo muito de crise existencial, né? Que aí eu parava pra pensar assim, o que eu tô fazendo da minha vida? O que vai ser de mim no futuro? Meu Deus. Uma paciente minha falou assim, Dara, o que vai ser de mim no futuro quando eu acabar a escola? Meu Deus, eu vou morrer. Eu falei, calma. Dara, agora conta uma coisa pra gente. Essas crises existenciais, uma hora passa? Porque, olha, eu acho que ao longo da vida são diferentes as proporções, mas elas acontecem. Elas mudam. Elas mudam. Elas mudam. Entendi. Eu não afirmaria o que passam. Elas mudam. Talvez a crise do trabalho vai passar. Às vezes a crise que o adolescente está sofrendo, por exemplo, para descobrir a profissão. Se ela se descobrir na profissão e for feliz, essa crise vai passar. Mas vão vir outras. Como é que vai ser meu trabalho? Com o que eu vou trabalhar? As crises, elas sempre vão mudando. Ô, Dara, você também atende adultos, né? E eu imagino aí que esses adultos têm filhos que estão nessa fase. Ai, e aí, como eles chegam pra você nesse questionamento? Meu filho, que até agora tava comigo. Histéricos. Debaixo da asa. Debaixo da asa, me ouvia, atendia todos os meus pedidos. Agora não. Histéricos. Muito. É lógico que a gente não pode generalizar, mas a grande maioria chega muito preocupados. E assim, gente, é uma fase onde os pais precisam ter paciência e aí eu atendo tanto... Eu não atendo, por exemplo, um adolescente e o pai desse adolescente. Mas eu atendo um adulto, que às vezes é pai de um adolescente, e atendo o adolescente. Então eu vejo as duas... As coisas se encontram ali. As coisas se encontram. E aí eu vejo que o adolescente, ele se sente muito pressionado e muito cobrado, e os pais às vezes não têm muita paciência. Então, calma. Nessa fase, por exemplo, os pais chegam, mas o meu filho tem 15 anos, ele vai fazer 16, ele não sabe que ele vai fazer da faculdade, e não sei o que. Você já conversou com ele? Você já levou ele, às vezes, numa feira, ou numa faculdade, ou você já pesquisou, às vezes, até no YouTube, os princípios de cada profissão? Porque, tudo bem, vão existir pessoas que vão, desde pequeno, querer fazer algo. Eu fui assim, desde criancinha eu falava, mamãe, eu quero fazer psicologia, mamãe, eu quero fazer psicologia. Ela lembra, ela sabe. Ela vai assistir, ela vai rir disso, porque ela lembra. Qual que é o nome dela? Arlete. Arlete, um abraço, hein? Parabéns pela filha. Mamãe. E meu pai Norival, porque ele vai ficar Norival, com sem ciúme. ciúme, Um abraço pra você também. Então, Também. assim, eles vão lembrar, eu sempre falei, mas nem todo mundo é assim, tem pessoas que não sabem. E aí elas precisam fazer uma reflexão de identidade. O que eu gosto, quais as matérias da escola que eu mais gosto, quais que eu menos gosto, quais são as minhas habilidades. Então, assim, os pais, eles precisam ajudar, nós profissionais também, né? Eu trabalho isso muito com os adolescentes. Então, vamos lá. Dara, eu quero fazer direito. Por quê? Não sei, então tem algo de errado. Então vamos aprender o que um advogado faz. Quais são as vertentes do advogado. E os pais, eles precisam fazer esse trabalho. E aí vem a parte complicada do adulto, né, gente? Porque além dele se deparar com os filhos, que muitos têm, ele vai se deparar com o casamento, que muitos têm, e eles vão se deparar com a própria vida. Gente, ser adulto não é fácil, não. Só Muito para não difícil. perder o gancho, a gente já vai entrar para a fase adulta, mas já que você falou das profissões, existem, a gente já falou aqui nos episódios sobre o vestibular, episódios sobre o Enem, que nas faculdades existem, né, as grades dos cursos que vocês podem procurar. Existem as mostras presenciais também, né, João? Quase toda universidade faz, né? sim. Às vezes até pelo portal, pelas redes sociais hoje das faculdades, as pessoas têm dimensão do que vão encontrar nos cursos. Toda a grade curricular, ela está disponível nos portais online dessas faculdades, mas é legal dizer que existem essas feiras, né? Universidade pública, universidade particular. Sim. Por exemplo, aqui em Uberlândia, a Universidade Federal de Uberlândia, eles fazem o chamado Vem Pra UFO, uma vez por ano, e recebem muita gente. Todo mundo faz uma amostra ali, um pouquinho do curso, e a galera gosta, viu? Sim. Sai daqui com um caminho escolhido. E é bacana. Então, para você que está nos acompanhando, está nessa fase de escolher o seu curso, pesquise Vale a bastante, pena. vale a pena.
canal no YouTube, tem as faculdades, tem Sim, vídeos no YouTube gente. institucionais. Foi assim que eu escolhi a UFO, você acredita? Assistindo um vídeo da TV universitária, que inclusive é onde a gente grava o nosso podcast. Olha como só. esse mundo não gira A capota. gente precisa pesquisar, porque às vezes o adolescente, ele tá na dúvida por falta de conhecimento, né? E aí os pais, eles se deparam com toda essa confusão e com a própria vida, gente. Ser adulto não é fácil, não. Não é. Ô, Dara, por isso que eu falo que é um grande aprendizado sentar aqui no Bitar, na mesa do Bitar Podcast, ouvir vocês e poder transferir um pouco desse conhecimento, não só compartilhar as nossas histórias, as nossas vivências através desse tema com quem está nos acompanhando. Então, meu amigo, minha amiga, até onde a gente chegou aqui? Vamos lá, vamos fazer um resumão. Primeiro, paciência. Isso vai valer para qualquer fase que você esteja da sua vida. Sim. Paciência vai ser importantíssimo. É difícil, tá cada vez mais complicado com esse ritmo acelerado que a gente vive, mas é necessário por você. Então, um pouquinho de paciência. E a segunda coisa, a palavra-chave que a gente já aprendeu aqui com a Dara, que é equilíbrio, tentar buscar mediar todas essas situações, e se não encontrar o caminho, faz o seguinte, volta lá do começo do Bitar Podcast, vai respirando, vai vivendo, Vai tomando uma aguinha, paz. E aí eu tenho certeza que uma hora ou outra você vai encontrar um caminho pra encontrar essa corda bamba e você se Sim. equilibrar em cima dela, vai dar tudo certo, confia. Deu tudo certo pro menino que reclamava aqui, que os professores falavam, não aguento mais ouvir o João Ricardo, colocava água na boca, gente. Tô aqui na mesa do Bitar Podcast conversando com vocês. Então busque o equilíbrio, não é fácil, mas vai dar certo. E a gente tava falando dessa fase adulta. Sim. E aí eu tenho uma dúvida. A gente falou muito sobre a primeira, segunda fase, mas ainda tem 3 pela frente, né? E mesmo nessas 3, que seria ali a juventude, né, o adulto e a terceira idade, o aprendizado, o estudo, ele continua impactando nessas 3 fases? Sim, com certeza, mas a diferença é que agora a gente trabalha mais com a consciência. Porque ali, vamos pôr, 18, 20 anos, a pessoa já tem uma consciência de mundo completamente diferente de um adolescente. Então, a gente pode ir vendo que essa consciência de mundo, essa consciência realmente da identidade, da própria identidade, ela vai sendo construída. Então, a diferença tá aí, né? Então, assim, a criança, o adolescente ali, ele precisa sempre de ter alguém orientando ali, né? Realmente instruindo, mas o adulto em si, ele já vai ter as suas próprias consciências de mundo. E aí a gente vai entrar aí a fase adulta, né? Que é uma fase muito complicada também, gente, porque a gente lida com casamento, com filho, com finanças. Com finanças, porque aí vem os boletinhos pra complicação pagar. demais. E que saudade dos meus 14 anos. Ai, eu falo pros meus adolescentes, falo, gente, vocês estão querendo apressar. Vocês vão ver quando chegar os boletos. Os vencimentos. Lá em casa toca o despertador, Complicado, eu falo, vou levantar? gente, complicado. E toca cedo, Aí né, vem a João? notificação do aplicativo do banco, eu falo, vou levantar, vamos à luta. Então, assim, aí o adulto, ele pode lidar também com a frustração de ter feito uma faculdade que às vezes ele tenha se arrependido. E mesmo, acho que dominando um pouquinho de como é que funciona cada uma dessas fases, saber a hora de mudar a rota, independente de qual fase, também é importante. É importante e é muito confuso. Por isso que eu sempre brinco que o psicólogo, ele precisa de um psicólogo. Porque eu tenho um olhar de fora da vida de vocês, por exemplo, se a gente fizesse uma sessão, eu teria o olhar de fora. Então, eu teria um olhar limpo, sem julgamento, né? Mas, se eu for olhar pra minha vida, às vezes, alguns pontos, eu vou precisar de alguém pegando a minha mão e refletindo junto comigo. Ô, Dara, é nesse momento, então, que é importante o autoconhecimento, aquilo que o João falou. Sim. Infelizmente, na escola a gente tem uma carga horária aí com diferentes disciplinas, diferentes matérias, mas ainda peca nessa coisa de olhar para o ser humano da sua forma integral, e Sim. essa questão do autoconhecimento é super importante nessa fase. Sim. Nessa e nas Vai próximas. sendo construído. É. Né? Porque a gente não pode cobrar um adolescente dele se autoconhecer. Ele vai ter ali o quê? Uma autoimagem. Ele vai se ver. Entendeu? Aí vai criando. Aí vai criando a consciência e a gente vai poder falar aí de um autoconhecimento, que é realmente a pessoa se conhecer. E por que é tão difícil a gente entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, se conhecer? Eu acho que é um desafio grande. Quem a gente é, Quem né? a gente é. João Ricardo. É difícil porque, assim, a gente vai se deparar com dores. E a gente tenta evitar isso. Lógico, a gente tenta o tempo todo fugir de dor, gente. De culpa, de medo. Quando eu olho pra mim, eu olho para as minhas qualidades, mas eu também olho para os meus pontos fracos. E olhar para os meus pontos fracos como adulta
resulta em quê? Em buscar melhoria. E eu estou preparada para buscar melhoria? Aí vem a parte do sair da zona de conforto. Porque eu preciso romper na vida, então eu preciso sempre estar buscando melhorar. Para eu melhorar, eu preciso reconhecer o que eu falho. E você reconhecer o que você falha, aonde você falha, com quem você falha, não é fácil. Por isso que o processo terapêutico não é fácil. Porque na terapia, gente, estamos ali para isso. Né? E é importante, eu sou defensor da terapia, viu? Acho que eu já tô. Quem que nos bom, acompanha no né? Vitar Podcast sabe que eu vendo esse peixe. Porque é muito necessário, é muito importante Sim. e vale muito a pena. A gente começa a compreender que essas emoções elas vão acontecer no independente de terapia ou não, mas saber como lidar, Sim. saber o que causa é essencial pra gente levar a vida um pouquinho mais calma. E olha que mesmo com terapia, tem hora que a gente Sim. precisa respirar um pouquinho mais, né? Não é à toa que Sim. a gente traz esses temas pra cá. João, Vamos lá. pra não perder aqui. Deixa eu respirar então um pouquinho, deixa eu fazer a minha Respira parte aí. agora. Toma uma Mantém isso- aguinha, toma uma Bom, toma. A aguinha. técnica da água na boca é agora, João. Dara, a terapia é sempre um ponto aqui que a gente coloca em pauta. Mas existem outras formas da busca pelo autoconhecimento? E aí, se sim, quais seriam? Olha, sim, mas é muito complicado, vamos colocar assim, é muito complicado eu, comigo mesma, refletir. Porque às vezes eu vou até entender, mas eu preciso entender se eu vou saber lidar com isso. Porque tem muita gente que olha pra si, identifica e vai melhorando. E aí existem outras ferramentas que às vezes as pessoas gostam. Por exemplo, a gente tem aí às vezes o coaching, mas o coaching ele não entra tanto nas emoções, ele vai entrar muito no ali e agora. Entendeu? Existem técnicas de relaxamento, que aí vai fazer às vezes a pessoa ficar mais relaxada ali pra realmente se respeitar. Mas a terapia é um processo onde você vai ter ali sempre uma pessoa refletindo com você. Eu resumo a terapia como caminhar junto. Se alguém fala, Dara, eu nunca fiz terapia, estou confuso, não sei, eu vou caminhar junto com você. O que você traz, a gente vai caminhando, a gente vai entrando nas emoções com respeito e é isso, entendeu? E aí a pessoa vai se descobrindo. A terapia é um caminho. A terapia é um caminho. Não é porque, eu sou psicóloga. Gente, não é porque eu sou psicóloga, mas assim, a gente vê que realmente a terapia, ela faz efeito. Porque a pessoa ali, sozinha, ela pode ficar muito mais angustiada, muito mais ansiosa. Com a terapia, ela vai entender que existem fórmulas dela realmente melhorar coisas que às vezes ela acha que não é possível melhorar, vamos dizer assim. E é legal dizer que isso que você está falando é através de pesquisas científicas. Então, ou seja, as análises que acontecem. E não é à toa que dentro do Instituto João Bittar, hoje, nós temos o Bittar Labs, que é o primeiro laboratório de neurociência cognitiva aplicada do Brasil. Qual que é a importância para vocês, enquanto psicólogos também, sobre estes estudos, esses estudos acontecerem? Porque não é fácil, né? A gente sabe a quantidade de pesquisas, a quantidade de tempo e de profissionais que leva para chegar a uma conclusão, chegar a uma nova descoberta, enfim, um novo método. Sim. Qual que é a importância disso para vocês? É justamente para aprofundar, né? O psicólogo, ele não pode tirar nada da cabeça. Por isso que a gente não pode julgar. Por isso que a terapia é muito importante, porque é algo sem julgamento. Porque é algo pautado em estudos. Por isso que é muito importante o profissional ele olhar para o ser humano, diante dos contextos, tudo dele, né, genética e tudo mais. Porém, é muito importante os estudos. Por isso que a gente sempre estuda casos, né? E aí a gente vai entrar em diversas teorias, né? A gente tem muitas. Então, assim, a gente sempre está estudando o caso. Então, assim, às vezes um paciente, ele tem uma síndrome e o outro paciente não tem. Então, às vezes um paciente, ele vai precisar de tomar remédio psiquiátrico, às vezes um outro paciente, ele não precisa. Às vezes um paciente está com uma crise de ansiedade e aí ele vai precisar de uma ajuda do psiquiatra, às vezes outro paciente com outra crise ele não vai precisar. E aí a gente vai entrando nos estudos e vai aprofundando. A gente não pode estudar, não. É leitura, é estudo. E aí nós psicólogos a gente faz muito também supervisão. Lá na clínica mesmo a gente se reúne todo primeiro sábado do mês para conversar sobre casos. Porque a gente está dentro da ética, que é dentro psicólogo com psicólogo, né? A gente não fala nome, não fala nada, mas a gente dá um panorama geral do caso até para ver outras visões, em outras perspectivas.
Que tem a ver com o tema do nosso programa, dessa visão panorâmica Sim, sobre os diferentes tá vendo? casos. Tudo se completa Tudo ali. ligado. Tudo se equilibra, eu diria. E você está falando sobre até essa questão de você não parar de se desenvolver, de pesquisar, até para encontrar esses caminhos. E dentro dessas visões panorâmicas que precisamos ter sobre as fases da nossa vida, planejamento, olhar para a próxima fase, ou estando na mesma fase, olhar ele um pouquinho para frente também é importante, né? Sim, eu uso o termo projetar. A gente precisa se projetar. Se a gente não se projetar, a gente se perde no caminho. Então, por exemplo, o adulto, vamos colocar o adulto que ele tem mais consciência, vamos colocar assim, né? Ele precisa ir se projetando. Então, vamos pôr assim, 18, 20 anos, eu quero me casar. Aí vem as vontades, né? Eu quero me casar, eu quero ser mãe, eu quero ser uma profissional assim. Não, eu quero empreender. Quero uma empresa. Qual empresa? Então, aí a gente vai construindo e vai planejando, entendeu? Eu, por exemplo, eu estava na faculdade e aí, um belo dia, eu acordei de madrugada e eu criei um estudo EHC no meu drive. De madrugada. Eu acordei, eu acho que eu estava no terceiro período, mas eu sempre tive a certeza que eu queria clínica. E eu falava assim, gente, eu não quero trabalhar só, porque a profissão de psicóloga é sozinha. A gente é muito sozinho, assim, né? Você fica no seu consultório quieto, você atende um monte de pessoa, mas ninguém conversa com você, né? Você conversa com todo mundo, mas, tipo assim... Ninguém quer saber como foi seu dia. Ninguém pergunta, e tá tudo bem, né? A gente tá ali pro outro, mas o outro também vai estar ali, né, pra gente. Então, eu sempre falei assim, eu não quero trabalhar sozinha. Aí, de madrugada, acho que eu tava no terceiro período, falei, estudo EHC, de psicologia, vai ser uma clínica aonde eu vou ter outros psicólogos. Como? O psicólogo, ele precisa de salas para alugar, certo? Ele precisa de consultórios. Então, eu vou montar consultórios e esses profissionais vão atender lá dentro. Pronto. Aí, eu criei isso, né? Mais ou menos no terceiro período. E aí, o mais engraçado é que eu coloquei a data. Eu quero inaugurar um estudo EHC antes até o meu aniversário de 25 anos. Que dia que eu inaugurei um estudo EHC? No dia do seu aniversário. No dia do meu aniversário de 25 anos. Foi 7 de fevereiro. Que dia que deu? Segunda-feira, pra começar. E olhando para o pessoal tem muito... Você falando sobre isso, me veio uma coisa, quando a gente olha pra nossa vida, começar às segundas-feiras. Existe alguma coisa que a ciência explica? É um recomeço, né? Um ciclo, né? É um ciclo, porque vale a pena, gente tá muito acostumado com sábado e domingo ali, o descanso. Final de domingo, se a pessoa não gosta do trabalho, ela já fica depressiva. Porque tá vendo? é A importância do descanso também, sobre esse olhar que a gente tem que ter para esses dias importantíssimos da nossa semana, né, Rubia? Quando a gente, enfim, consegue aproveitar. E o domingo também é gostoso, vai. É bom demais. E tem trabalhos que não vai descansar no domingo, vai descansar em outros dias, né? Mas eu inaugurei numa segunda-feira. Olha essa aquariana visionária. Ó, tá sabendo até eu sou de fevereiro, eu sei. De qual dia? 9. Olha aí, tá pertinho. Nascida numa segunda-feira. Tá vendo? Olha aí, o recomeço, então. Exatamente. Então, assim, quando eu formei, por exemplo, eu já tinha certeza, mas aí batia a angústia. Como que eu vou conseguir isso? Mas aí eu fui atendendo aqui, atendendo ali, alugando uma sala ali. Criando suas estratégias. Criando minhas estratégias. Então, criei também uma estratégia financeira. Gente, importante, adultos, importante, porque já é no cartel, né? Então, a gente também vai tendo que renunciar a algumas coisas, porque hoje em dia o ser humano não quer renunciar, mas para eu conquistar alguma coisa, eu preciso renunciar. Então, para abrir a clínica, eu renunciei muita coisa. Entendeu? E para estar lá dentro, eu renuncio até hoje. A clínica fica aberta das 8 às 8 da noite. Bem-vindos, bem-vindas à vida adulta. E muitos boletos. Entendeu? A gente agradece por ter tirado um tempinho, então, para estar com a gente aqui no nosso Vitar Podcast. A gente tá ansioso para conhecer lá o Instituto. E você também, porque futuramente a gente vai estar num lugar novo, num espaço novo. Lá perto, inclusive, do nosso Bitar Labs. Aí você já aproveita e já conhece os dois, pode ser? Pode ser, combinado. E vale lembrar, daqui a pouco eu quero saber de você, aí você já vai pensando. A gente sempre gosta de trazer materiais complementares. Um filme, uma música, um livro que você lembre que pode nos ajudar a aprofundar mais sobre esse tema. E aproveito para fazer um convite para você que está nos acompanhando. Eu acho que tenho certeza que se você acompanha, você já segue a gente nas nossas redes sociais, né, Rubia? Tá? Mas
nunca é demais fazer esse reforço, né? Agora fazer o papel de puxar a orelha. A gente tá lá no Instagram, no @bitar.educação, e por lá você fica por dentro de todas as novidades, Sim. os episódios novos. A gente tá completando agora 40 anos, não é à toa que tem lá tudo comemorando. Então, te faço esse convite para você também acompanhar a gente. Claro. E no nosso canal no YouTube, a Rubê já trouxe algumas dicas de materiais que podem se complementar com essa conversa de hoje. Mas não no canal no YouTube, não só no canal no YouTube, Spotify, nas principais plataformas de áudio, a gente tá por lá também, para você continuar acompanhando. Acho que é tão importante esse momento que a gente tem de conhecimento, né? E de uma maneira leve, de uma conversa que a gente tá tendo Sim. aqui. A gente acaba se colocando junto com você aí e tirando essas dúvidas. Já fica o convite, vem fazer parte com a gente. Dei um tempinho para você pensar. E aí, lembra de algum filme? Olha, eu indico muito um livro para os meus pacientes, porque como eu lido muito com adolescente e adulto, a gente esbarra muito na questão amorosa, que a gente não falou muito, mas a gente esbarra, né? Mas na terceira idade a gente vai esbarrar muito nessa questão, que é as 5 linguagens do amor. Qual o nome? As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Por quê? Porque a gente vai entender como o outro funciona. Porque, por exemplo, às vezes... Até isso não serve, gente, só pra relacionamento amoroso, mas também pra amizade. Às vezes eu me frustro com você e quero me afastar de você porque você está tendo uma atitude comigo. Mas é a sua linguagem de amor para comigo. Não é a minha linguagem. Mas é a forma com que você se comunica comigo. Olha aí. A diferença. E A diferença. entender que nós vivemos em 5 fases da vida, as linguagens do amor. Exatamente. E se aprofundar um pouquinho mais. Não precisa ir longe ser um pesquisador sobre o tema, mas se quiser ser, também a gente apoia. Exatamente. Mas entender como que funciona, como a gente funciona, gente, é importantíssimo para você lidar com mais tranquilidade com esses desafios da vida. E são muitos, hein, Rubia? São muitos. E aí, pensando em desafios, João, a gente chega aí na 5ª etapa, Sim. que é a melhor idade, seria isso? Sim. Quais são os marcos dessa etapa da vida? Gente, essa fase é extremamente importante, porque aí nós vamos ter que ter paciência do outro lado. Os filhos, ter paciência com os pais, com os avós. Lembra que a gente falou muito dos pais terem paciência? O jogo vai inverter. Os filhos agora, os netos, eles precisam ter paciência. Porque a terceira idade vai se deparar com inúmeras coisas. Eu sempre falo, assim, que a terceira... Eu olho, assim, às vezes, pra pessoa, né, a terceira idade, e eu penso, gente, ou ela é frustrada, porque ela olha pra trás e vê que ela poderia ter feito completamente diferente, ou ela é feliz, ou ela é realizada. Aí, a gente precisa entender alguns pontos. Eu ser frustrada não significa que eu sou frustrada com tudo. Eu ser realizada não significa que eu sou realizada com tudo. Eu posso ser realizada na minha vida, por exemplo, profissional. Eu sou realizada, amo minha profissão, mas isso não significa que em algum ponto ou outro eu não vou olhar e vou falar, poxa, poderia ter feito diferente. Entendeu? Então é o que mais predomina, por exemplo. E a gente vai se deparar também com a questão física, né? Que infelizmente aí todos nós, né? Todas as idades nós estamos suscetíveis a isso. Mas a terceira idade muitas vezes se depara com mais facilidade, às vezes, né? Um problema físico mesmo. Problema de coração, né? Ali, e até mesmo a questão da fragilidade deles, né? Eles não têm a rapidez, às vezes, que as pessoas mais jovens vão ter, né? E isso a gente não pode generalizar, tá? Porque tem gente da terceira idade que deixa a gente no chinelo. Exatamente, e a gente recebeu. Tá. Você já viu uma vovó crossfiteira, Rubia? Eu vou até te mandar pra você se inspirar. Então, gente, a gente não pode generalizar. É lógico que a gente fala em um parâmetro geral da fase. É uma tendência. A tendência da terceira idade é se deparar com esses desafios físicos, cognitivos, e aí os netos, filhos, as pessoas em si, elas precisam ter paciência, porque a memória às vezes fica mais curta, repete mais vezes uma mesma frase, mas isso é uma tendência. Existem muitas pessoas mais velhas na terceira idade que deixa a gente no chinelo, entendeu? Então a gente não pode generalizar de forma alguma. Meu amigo, minha Entendeu? amiga, acho que ficou claro pra você que independente da fase que você esteja, paciência e equilíbrio serão fundamentais pra você encarar esse desafio chamado vida, mas esse desafio tão maravilhoso, esse dom que a gente recebe, né? É uma dádiva a gente poder viver, conhecer lugares, conhecer pessoas,
construir famílias, ou não também, ou viajar o mundo também. São várias as possibilidades. Aproveite a vida que você está tendo com mais paciência e mais equilíbrio. Dara, já fica o convite para você voltar e conversar mais com a gente, eu quero viu? muito. Adorei. Ela é empreendedora, né? Ela pode falar sobre esse tema também. Gente, eu gosto de falar. Vocês viram, né? Vocês viram que eu gosto de falar. Depois que ela falou que ela entrou no consultório, o pessoal não pergunta. Por isso que você também pensou sobre comunicação, assim como o Júlio. verdade, gente, eu sempre fui muito falante. Eu ia ter esse desafio de ser psicólogo por conta disso. Porque eu ia querer falar mais que o meu... Mas eu também gosto muito de ouvir. Na clínica. Então tem isso. Entendeu? Tô lidando com esse desafio aqui na mesa do Bitar Podcast. Só pra gente não acabar sem uma perguntinha. A Rubia tá ansiosa. Rubia. Já que a gente tem a questão do estudo aí, né? Da psicologia da comunicação. Em todas as fases, o aprendizado, eu consigo... Na verdade, o que eu quero perguntar é... Cheguei na minha fase adulta, na minha melhor idade ali, na fase idosa... E eu me frustro porque eu queria ter feito teatro e não consegui. É possível tomar algum outro caminho? Claro. Realizar esse seu desejo, essa sua vontade? Porque eu acho que isso é super importante. Importantíssimo. Tô me sentindo frustrada porque eu não realizei Mudar os planos, aquilo que eu queria. E essas pessoas acabam se tornando exemplo. Sim. Quantos exemplos a gente não vê da pessoa se formar Demais. na graduação, depois de, inclusive, ter aposentado? Eu acho que é importante a gente saber que a gente mudar os planos também faz parte, né? Muito. Demais. É super possível. Basta a pessoa querer e entender que vai ter um período ali de transição. E ela vai sofrer, às vezes, uma angústia por conta das renúncias, preconceitos, às vezes, das pessoas que estão ao redor. Mas vai mudar de profissão, né? Sabe? Esses comentários. Mas é super possível. E vai colher bons frutos, provavelmente, Muito. né? Isso é muito bom. Aqui a Rubi, ela fala isso porque ela tem uma, agora, nova desse jeito, ela já tem umas 3, 4 graduações, 9 cursos, viajou. A Rubi é assim. Obrigado por ter conversado com a gente. Obrigada. Já fica o convite pra voltar. Rubia, vamos viver a vida então? Aproveitar Simbora. essa fase de uma maneira mais tranquila, isso, bora. equilibrada e paciente, viu? Já fica a dica pra isso. você também. Obrigada, Dara. Até a próxima edição. Obrigada. Até.